então dar início ao nosso curso de virtualização. Iremos nesse curso utilizar a tecnologia Microsoft, mais especificamente utilizando o Hyper-V. Só que antes disso, vamos conhecer um pouco sobre os conceitos de virtualização. Na verdade, não existe uma definição padrão para virtualização, você vai encontrar uma série delas. Uma delas eu tenho aqui para vocês, que consiste na utilização de uma tecnologia ou software que possui a capacidade de abstrair recursos físicos. Ou seja, nós vamos utilizar um software, no caso o Hyper-V, que vai abstrair um recurso físico, ou seja, vai pegar um recurso do hardware da máquina, do servidor, do computador, em múltiplas unidades lógicas identificadas como máquinas virtuais. Então eu posso ter em um mesmo recurso físico uma série de máquinas virtuais. Importante dizer que essas máquinas virtuais, ou VMs, Virtual Machines, são independentes uma da outra. Eu posso ter numa mesmo hardware, no mesmo recurso físico, uma Virtual Machine rodando o Windows Server 2012, por exemplo, e uma outra rodando o Red Hat Linux, por exemplo, sem nenhum problema, independentes uma da outra. Aqui você tem uma outra definição, nesse caso aqui uma definição do NIST, que é o Instituto Americano de Padrões e Tecnologia, especificamente padrões de tecnologia. É basicamente a mesma coisa. O que ele está dizendo aqui é que a virtualização é a simulação de um software ou hardware. Então eu posso criar uma simulação de hardware também utilizando virtualização em um outro software, ou seja, um software que vai simular. Então esse ambiente simulado é chamado de Virtual Machine ou VM. Então, como eu já disse, para você ter um ambiente virtualizado, ou seja, uma VM, você precisa de um hypervisor, de um software de virtualização, que também é conhecido como monitor de máquina virtual, ou da sigla em inglês ali, VMM, Virtual Machine Monitor. Então é uma camada de software entre o hardware e o sistema operacional. Nesse caso aqui, a gente vai ver mais à frente, nem sempre vai estar entre o hardware e o sistema operacional. Pode ser que esse hypervisor esteja acima do sistema operacional. Vamos falar sobre isso já já. Então o hypervisor é responsável por fornecer ao sistema operacional visitante a abstração da máquina virtual, ou seja, vou abstrair do meu hardware os recursos necessários para que essa máquina virtual possa executar. Nós vamos encontrar basicamente dois tipos de hypervisor. Temos o primeiro hypervisor, que é o chamado tipo 1, que utiliza uma arquitetura chamada Bare Metal. Esse sim é executado acima da camada de hardware. Então eu tenho a camada de hardware compartilhada com a máquina virtual. Acima dela eu tenho o meu software de virtualização, o Hyper-V, por exemplo, e acima do Hyper-V eu tenho as máquinas virtuais. Então o sistema operacional convidado é executado acima do hypervisor. Então os benefícios, então ele é executado diretamente no hardware, com isso você ganha performance e confiabilidade. Temos alguns exemplos aqui, o Hyper-V, nesse caso o Hyper-V executado em um Windows Server. Nós temos aqui o Citrix Chain e o VMware para servidores. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Hyper-V para o Windows 8 e o VMware para desktop, eles são classificados como tipo 2, que são executados acima do sistema operacional, também conhecidos como arquitetura host-based. Então ele é executado com o sistema operacional. Então o sistema operacional convidado é executado em terceiro nível acima do hardware. Então o hardware, o sistema operacional, e acima o software de virtualização. Então a principal característica é que uma camada adicional cria carga extra de performance. Não é um recurso utilizado mais para servidores, mas sim para computadores do tipo desktop. Por exemplo, o Oracle, o Oracle VM, VirtualBox, utiliza essa tecnologia. Então temos dois exemplos aqui, o Virtual Server PC e o VMware para desktop também utiliza essa arquitetura. Então nós iremos utilizar no curso aqui, no tipo 1, queremos realizar a instalação
no Windows Server e também iremos utilizar o sistema operacional específico de virtualização. Iremos falar mais sobre isso mais à frente. Bom, para que então utilizar a virtualização? Então existe uma série de vantagens. Então aqui eu separei algumas. O gerenciamento centralizado, né, em uma mesma máquina, você vai ter todos os seus servidores lá, servidores ou desktops, né, utilizando os VDIs, que nós iremos falar mais à frente. Fácil recuperação de desastre, ou seja, caso haja algum problema com sua máquina, você pode, utilizando um snapshot, por exemplo, recuperar essa máquina de forma bem rápida. Facilidade de aplicação de backup. Como as máquinas estão em um gerenciamento centralizado, esse backup se torna mais rápido. Você tem uma independência de hardware. Se você precisar de um novo servidor, de arquivos, por exemplo, não há necessidade de você comprar um novo hardware. Você pode virtualizar esse servidor, desde, claro, né, que esse servidor tenha recursos suficientes nessa mesma máquina. Economia de energia. Você vai ter apenas um hardware ligado na energia. Suporte a aplicações legadas. Se você tiver uma aplicação antiga, por exemplo, que precise ser executada em um Windows Server 2003, por exemplo, não há necessidade de você disponibilizar um hardware e instalar o Windows Server 2003 naquele hardware. Você pode criar uma máquina virtual, instalar o Windows Server 2003 e ali rodar essa aplicação. Então não há necessidade de você gastar dinheiro com hardware. Então, simplificação de teste de homologação, ou seja, você precisa homologar uma ferramenta ou um recurso, não há necessidade de você ter um hardware específico para isso. Você pode virtualizar os recursos e fazer o teste necessário. Facilidade de migração, ou seja, você tem uma versão anterior de um determinado software, para você fazer uma migração, estando tudo virtualizado, fica muito mais fácil. E claro, você tem a facilidade no provisionamento de novos servidores. Se eu precisar de um novo controlador de domínio, por exemplo, eu não preciso comprar um novo hardware, né, instalar, entre outras coisas. Você pode criar uma nova máquina virtual e a partir daí já realizar a instalação desse novo Active Directory. Bom, então esses são os benefícios da virtualização. Esses são os conceitos iniciais da virtualização. Na próxima aula, nós já vamos falar um pouco sobre o Hyper-V, que é o principal recurso que nós iremos utilizar nesse curso. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.